Exatamente, direto aqui do estúdio da Rádio CBN, ele já está comigo. Edir Viegas traz pra gente qual é a pauta quente desta quinta-feira. Bom dia! Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Karine, durante a pandemia da Covid-19, nós acompanhamos aí o isolamento que a população foi submetida. Isso impactou de forma bastante intensa na vacinação das outras vacinas, né? Enquanto se aguardava aí a vacina para a Covid e outras vacinas do calendário nacional, principalmente entre crianças e adolescentes, foram esquecidas. Nesse fato também, em função da própria Covid, vieram aí as teorias negacionistas, as teorias de que a vacina provocaria sequelas, muita gente que jamais questionou a capacidade imunizante das vacinas, passaram a questionar, não vou me vacinar, enfim, virou aquela celeuma, politizou-se, né? Tornou-se uma discussão ideológica a vacina. Mas fato é que só foi reduzida e controlada a pandemia após o surgimento das vacinas. Isso aí não resta a menor dúvida, né? Aquelas medicações mirabolantes lá de kit Covid, isso aí fica no imaginário popular. Enfim, e hoje o país sofre, né? O Brasil, que era um dos grandes exemplos da cobertura vacinal em nível mundial, um país com extensão territorial, continental, hoje passa aí a figurar numa situação pouco confortável, né? As vacinas tiveram quedas significativas. O Ministério Público é uma das vozes que pode e deve trabalhar no sentido de resgatar essa capacidade do país nessa questão vacinal. E é o que está acontecendo hoje em Sidrolândia, uma cidade aqui vizinha a Campo Grande, que dá um exemplo que, ao nosso ver, deveria ser seguido pelos demais promotores aí nas comarcas do interior e da capital também. A promotora de justiça Janele Basso, né, está cobrando o cumprimento da Lei Estadual 3.924, de 30 de junho de 2010. O que dispõe essa lei? A obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar em qualquer unidade de Mato Grosso do Sul, seja escola pública ou privada. Isso não vinha acontecendo, o que acontece? Acontecia. Mas o pai, o responsável, chegava na escola, apresentava a carteira sem estar atualizada e o atendente do estabelecimento de ensino, até por falta de entendimento... De treinamento mesmo, não né? Sabe, analisar aquilo lá. Você lembra que a carteira, alguns modelos são antigos, é escrita a caneta, num campo diminuto, difícil de identificar. E agora não. Agora, o que a promotora notificou à Prefeitura de Sidrolândia, né? Para que no ato da matrícula seja apresentado a carteira atualizada, constando a seguinte informação: se todas as vacinas da criança ou do adolescente estão em dia, ou, em caso negativo, quais as vacinas faltantes. Ou seja, eu vou estar lá, está faltando da poliomielite, está faltando tal vacina. A novidade é essa justamente. Antigamente, até então, né, você poderia apresentar a carteira do jeito que ela estivesse. Não vinha ao caso se estava ou não atualizada, né? E como foi notificada também a Secretaria Municipal de Saúde, né, os postos que emitem esses documentos vão ter que observar isso, né? Então, é um avanço muito grande. Agora, vamos uma pergunta. E se a carteira de vacinação não estiver em dia, o que acontece? Bom, a matrícula não vai deixar de ser feita, porque a criança não pode ser punida ou o adolescente em função do comportamento dos pais ou responsáveis. Só que isso vai trazer algumas consequências. A primeira delas, a regularização do calendário tem que ser feito no prazo máximo de 30 dias, conforme estabelece a lei. A segunda consequência, caso isso não ocorra, a escola deverá comunicar a situação ao Conselho Tutelar, né, que tomará as devidas providências com relação à omissão dos pais ou responsáveis. E é importante destacar aqui, Karina, que a omissão dos pais ou responsáveis legais em vacinar os jovens sobre a sua responsabilidade configura violência por negligência ou abandono. Ou seja, existe aí a possibilidade dos pais dessas pessoas serem acionados judicialmente.
né? E a terceira condição, né? As escolas deverão comunicar também a situação das carteiras não atualizadas à Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização, né? Para quê? Para que esse órgão vá atrás desses pais, dessas crianças, para convencê-los a atualizar a carteira, a serem imunizadas. E a gente lembra aqui, Karina, que essa situação da vacina, ela não é uma escolha pessoal, desde que você tenha entendimento, idade e maturidade para fazer a sua opção. Eu sou adulto, não quero ser imunizado, é um direito meu, ou um problema meu, dependendo do ponto de vista. Né? Agora, a criança, ela não tem como decidir. Você acha justo, por exemplo, eu negar uma vacina contra a poliomielite e essa criança vir a adquirir a paralisia infantil e ser condenada a viver numa cadeira de rodas pro resto da vida? São situações gravíssimas, né, Edir, e que trazem sequelas permanentes para a vida de quem sofre. Infelizmente, a gente lembra um pouquinho, volta no tempo, né, nesse histórico, lá na década de 70, 80, quando a gente tinha uma prevalência e via, de fato, muitas pessoas convivendo com as sequelas da poliomielite, por exemplo, né, ao longo da década de 90, e isso praticamente desapareceu. A gente via, no caso, adultos, né, que por conta dessa primeira geração ali que não tinha sido imunizada, que ainda vivia com essas sequelas, né? Mas, Edir, em relação a esta colocação da promotora de Sidrolândia, ela faz o entendimento daquilo que é vacina obrigatória dentro do calendário nacional de imunização, é isso? Isso, são todas as vacinas que constam do calendário preconizado pelo Ministério da Saúde. Perfeito. Todas. Desde a primeira idade até a adolescência, até os 18 anos de idade. Né? É exigido. E lembrando aí a gente está falando exatamente disso, de febre amarela. Exatamente. Por quê? Tétano, difteria. Por exemplo, no caso dessas doenças especificamente, a poliomielite, ela tinha sido erradicada em 1994. Né? Hoje ela está retornando. Ou seja, voltamos a conviver em função da baixa cobertura vacinal. Em 2021, menos de 70% do público-alvo estava com as doses em dia. E em 2015, esse índice era de 98%. Então está caindo muito. Né? O sarampo, de 1990 a 2000, o Brasil registrava mais de 177 mil casos. Né? Em 2016, o país recebeu o certificado de eliminação da doença, que também volta e ameaça voltar, em função da baixa cobertura vacinal. Tá? A rubéola, a difteria e outras doenças, a febre amarela, como você citou, também estão na mesma situação. Né? Corre-se o risco. Né? Em 2019, só para fazer uma geral da situação nacional, em 2019, 73% da população estava vacinada. Em 2020, caiu para 67%. Em 2021, menos de 59%. Sendo que o patamar preconizado pelo Ministério da Saúde é no mínimo de 95%. Ou seja, retrocedemos muito nessa questão. Isso tem um custo, isso tem um reflexo. E aí no final alguém vai falar, peraí, então eu sou obrigado a me vacinar ou vacinar as crianças? Qual que é isso? Bom, primeiro nós falamos aí a questão da criança não ter o poder de discernimento de decidir sobre... O STF já decidiu, por exemplo, em duas ações diretas de inconstitucionalidade, fixou a tese de que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Tá? É facultada e a recusa. Eu não quero ser vacinado, pronto. Então você não vai ser vacinado. Só que o poder público pode implementar leis, né, ou medidas indiretas, né, que promovam, por exemplo, restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. Então, porque o meu direito de não ser vacinado não pode ferir o direito do outro de ser infectado. Em risco, né? Porque alguém, de repente, pode estar infectado ao seu lado. Porque eu entendo que meu corpo, minhas regras. Ok, respeitado essa sua colocação. Mas... Aí entra aquele conflito de direitos, né, Edir? Qual direito prevalece sobre qual e qual espaço? E aí, prevalecendo aqui o bem maior da coletividade, e aí, nesse sentido, é claro que o bem maior da segurança em saúde coletiva, ele acaba
Sim, prevalecendo ao individual. É porque o bem maior sempre vai ser a vida, né? Como você falou, o coletivo sempre vai prevalecer. Então não há o que se discutir nisso. O que se discute aqui agora, que o Ministério Público em Cidrolândia está adotando, é para tentar salvaguardar crianças e adolescentes. E está certíssima. Parabenizamos a iniciativa e torcemos, Karina, para que outros promotores de justiça adotem posição semelhante, porque não é uma novidade, é exigir o cumprimento de uma lei que já existe desde 2010. Ninguém está inventando a roda, só estamos fazendo cumprir a lei. E, na verdade, assim, você falando a respeito desse assunto, né? Claro que a gente teve uma intensificação dessa questão do movimento anti-vacina no período da Covid-19, questionamentos por conta da celeridade da qual foi desenvolvida a vacina da Covid, mas esse movimento anti-vacina, ele não começou neste período não, viu? Ele é muito mais antigo, anterior, tanto que essa lei de 2010 já vem nesse sentido, porque já havia uma movimentação maior, infelizmente, neste sentido aí de contestar, e contestar não tem problema, mas efetivamente burlando aquilo que hoje nos garante a saúde coletiva, que é a vacinação. E tem algumas situações, Karina, bem lembrado, a rapidez com que foi desenvolvida a vacina da Covid. Gente, nós estamos no século XXI, nós não estamos na década de 50, onde você não tinha o mapeamento do genoma, você não tinha uma série de situações, então é bem mais rápido mesmo, natural, a tecnologia ela avança, né? E outra situação, o negacionismo, ele é decorrente sim de fake news, da falta de campanhas de vacinação. Veja, por exemplo, que o Zé Gotinha havia sumido do cenário nacional. Ele ficou aí, pelo menos 4 anos, escondido. Certo, estava com algum problema infeccioso. Não, ele estava aumentando a família, né? Porque agora tem o Zé Gotinha, tem esposa e tem os filhos. Tomara. Ele estava cuidando da família, Dir. Ou estava meio adoentado, porque agora voltaram. O Zé Gotinha voltou com a família, até informação completa. Interessante. Tomara que isso contribua para que o Brasil reconquiste a sua condição internacionalmente reconhecida de vanguardista na questão da vacina e da imunização coletiva. É isso aí. Edir Viegas, a pauta quente hoje, diretamente falando sobre saúde. Edir, muito obrigada. Eu que agradeço, Karina. Um bom dia a todos e um bom final de semana também. Né? É isso aí. Vamos abrir o espaço para o intervalo. Já Gerson Vassolfi trazendo mais